Olá, alunos de segundo ano, tudo bem? Espero que vocês estejam bem, certo? Se cuidando. Porque ainda temos, né, uma longa jornada pela frente, né? Só pela vacina, mas vamos lá, né? Mentalizando para que essa vacina, né, funcione e chegue logo, qualquer uma delas. Mas enfim, vamos lá. Então, a gente estava falando sobre, então, esse período chamado Ciclo do Ouro, né? Que é um período, então, importante, né, na história brasileira. Agora vamos falar um pouquinho sobre, a gente não pode pensar na história brasileira sem pensar, obviamente, na metrópole, né, porque nós aqui estamos vivenciando, né, o período da América colonial, né, na América Portuguesa, ainda enquanto, né, uma colônia. Então, basicamente, como eu falei para vocês, né, a gente tem Portugal, né, como um país ainda essencialmente agrário, né, um país dependente economicamente, certo? Que tem uma série de tratados, né, sendo um dos mais importantes, o Tratado de Pão e Vinhos, ou o Tratado de Methuen. Geralmente é este o tratado, quando aparece alguma questão de vestibular, é desse tratado que se fala, né? Que é o tratado, então, basicamente, no qual Portugal se compromete em fornecer vinhos, né, para os ingleses, enquanto compra tecidos dos ingleses, né? Então, basicamente, é um tratado vantajoso para a Inglaterra, porque, né, geralmente você precisa mais de tecidos para vestimenta, enfim, para toda, né, a teia social do que vinhos, né? Então são produtos que tu importa menos, em tese, né, pelo menos, né? Essa é a ideia, a não sei que, né, você beba demais, né? Em tese você compra mais tecidos. Tá, bom, beleza. Então tu tem toda essa questão, certo? De um modo geral, né, a gente vê que o iluminismo, né, que é aquela corrente filosófica que a gente já conversou, ele começa a se colocar, né, suas ideias, né, começam a se colocar e vão respingar em vários espaços, né, em Portugal também, certo? Então, algumas ideias do iluminismo, né, vão ser apreendidas, né, vão ser pegas pelo governo português, né, na época o rei era Dom José I, e vão inspirar, então, esse governo que vai se tornar um governo que a gente vai chamar de despotismo esclarecido. Lembra que nós falamos nos vídeos sobre iluminismo? Beleza. Bom, quem mandava, de fato, né, neste período era o primeiro-ministro, né? Também chamado de Marquês do Pombal, certo? O Marquês do Pombal, então, ele tinha essa inspiração iluminista, certo? É claro que não se contestava o poder absoluto do rei, tá? Mas ele tinha uma perspectiva de que Portugal sim deveria investir em manufaturas, sim deveria, né, se colocar de uma forma mais competitiva, digamos assim, a nível macro, né, a nível macroeconômico e político. Então, com isso, o que ele vai tentar fazer? Ele vai tentar reequilibrar, né, a balança comercial. Lembram que no mercantilismo a ideia é que tu tem uma balança comercial favorável, né? Enfim, e ele percebe que Portugal não está dentro desse quadro, certo? Então, nessa perspectiva, ele tenta reequilibrar essa balança comercial. Ele faz, então, uma série de investimentos, uma perspectiva de influenciar e poder constituir manufaturas em Portugal, ser um pouco menos dependente da Inglaterra. Então, ele tem essa ideia, certo? Ele percebe o quanto a Igreja Católica está entranhada, né, no poder político de Portugal, então grande parte ali dos conselheiros, né, e que exatamente de ministros e pessoas importantes no processo decisório são religiosos, né, principalmente jesuítas, que se tornou quase que um poder paralelo, né. Então, identificando essa situação, o Marquês do Pombal vai expulsar os jesuítas, tá? Tanto de Portugal quanto da própria América Portuguesa, certo? E claro, como os jesuítas eram extremamente ricos, né? Era uma ordem muito rica. O Marquês do Pombal já aproveitou, né, para botar a mão nas suas propriedades e né, colocá-las para o Estado português, certo? Além do que ele percebia, né, o caráter ideológico, né, muito presente no processo educacional português e da colônia também, que estava nas mãos, né, dos jesuítas. Então, esse caráter ideológico, né, de doutrinação, religiosa, né, no processo educativo, o qual muitas vezes criticava a perspectiva da ciência, né, um pensamento um pouco mais
livre, digamos, né? Então o Marquês do Pombal percebe isso, né? E vai atuar sobre isso. Então ele vai reformular, né, a maneira na qual a educação era feita, tanto em Portugal quanto na América Portuguesa, certo? Então ele vai basicamente extinguir, né, a escravização indígena, certo? Ele vai todas aquelas questões religiosas também ele vai tentar suprimir, por exemplo, a diferença entre cristãos velhos e cristãos novos. Cristãos novos são os judeus convertidos, basicamente, né? Que tinham, digamos assim, não havia vantagens para os cristãos velhos comparado com os cristãos novos, e o Pombal vai tentar agir sobre isso, tá? E basicamente, então, ele vai tentar fomentar, né, as manufaturas em Portugal. Mas ele vai sofrer uma série de situações. Enfim, ele não era nobre, né? Assim, não era um aristocrata, né? Ele vai entrar em confronto várias vezes com aristocratas, inclusive vai ter todo um julgamento, né? Como um nobre importante em Portugal vai ser julgado como traidor, vai ser executado. Isso vai criar todo um problema gigantesco para ele, porque de modo geral a classe, né, se une e vai pensar o que esse homem novo, né, está nos ameaçando, enfim, há uma série de tensões ali, né, na política portuguesa, e além disso ele vai ter que enfrentar uma das situações de crise natural mais importante que Portugal sofreu, que foi um grande terremoto, né, que destruiu grande parte de Lisboa, acarretou num tsunami, né, ou seja, grande parte de Lisboa ficou submersa, né, detonou tudo, né, e ele teve que basicamente então reconstruir. Foram muitas mortes e além da grande destruição que houve lá, tem toda a situação também do pós, né, que é uma série de doenças, uma série de problemas também que são relacionados a essa questão, certo? Então esse terremoto em Lisboa, ele vai ocorrer em 1755 e o Pombal vai tendo que lidar com as consequências, né, dessa situação. Ele vai também criar algumas companhias de comércio, ele vai tá bem no auge desse período dos diamantes, enfim, né, toda essa situação, certo? Bom, ele vai acabar caindo, né, sendo derrubado, seu poder vai acabar sendo desgastado por uma série de situações. Como eu falei para vocês, a aristocracia portuguesa vai se unir, né, para desestabilizar o governo do Pombal. E claro, né, também ele tem várias falhas políticas, enfim, né, que não vem ao caso no momento, ele vai acabar, então, sendo derrubado, né, do poder, e grande parte dos avanços que Portugal tinha feito, esses avanços no sentido de caráter iluminista, eles vão ser retirados. Então, mais uma vez, né, as manufaturas vão ficar proibidas, enfim, uma série de questões, né, a igreja vai novamente predominar no cenário educativo, certo? Bom, basicamente agora a gente vai falar sobre algumas revoltas deste período, tá? São revoltas, então, de um modo geral, são revoltas que não têm uma perspectiva separatista, ainda nós não tínhamos uma ideia de Brasil enquanto unidade territorial, eram sim revoltas contra determinadas imposições ou contra determinadas legislações, enfim, são coisas pontuais e não organizadas, assim, de uma forma mais unificada. Geralmente as que aparecem em questões de vestibular são a revolta de Beckmann, que é uma revolta que ocorre na região do Grão-Pará, na região do Maranhão, tá? Naquela região que é uma região muito pobre, muito abandonada, e é criada uma companhia comercial para gerir aquele espaço, vender para aquele espaço, e uma companhia, uma empresa, enfim, que vai fazer uma série de abusos, né, de autoridade, que não vai entregar, que vai cobrar um valor altíssimo, né? E algumas lideranças da região, né, alguns fazendeiros, mas não pense em fazendeiros, nossa, o rei do gado, não. É fazendeiros, né, pequenos fazendeiros, enfim, como os Beckmann, por exemplo, que vão organizar então uma resistência a isso, né? E vai acabar sendo suprimido, eles vão ser mortos, mas a companhia mais tarde então vai acabar sendo extinta, enfim, tá? Mas o fato é que nós temos então essa resistência a especificamente essa situação dessa companhia que vai explorar bastante a região. Outro ponto é a Guerra dos Emboabas, que é, na verdade, um conflito pela região mineradora entre paulistas, bandeirantes paulistas que vão chegar lá primeiro, digamos assim, e outros grupos que vão chegando de outros lugares, estrangeiros, de outras regiões, que vão ser chamados de emboabas, que quer dizer forasteiros, digamos assim. A gente vai ter um conflito armado ali. No fim, os paulistas vão ser expulsos, mas vão acabar buscando outros territórios e encontrando ouro em lugares como Mato Grosso, Goiás, enfim.
tá? A Guerra dos Mascates, na verdade, é um conflito, né, entre a cidade entre lideranças da cidade de Olinda, que era, digamos assim, a capital no momento, e Recife, que foi então uma região, uma cidade que cresceu muito, né? Era uma aldeia inicialmente, ela cresce muito, ela acaba alçando o poder. Olinda tenta controlar esse poder e nós vamos ter um conflito, né, entre esses dois grupos que viviam em Olinda e que viviam em Recife, né? E no fim, então, né, as pessoas que viviam em Recife acabam vencendo esse conflito, digamos assim, e Recife vai se tornar a sede, então, né, administrativa daquela região, certo? Beleza, porque mascates, porque grande parte eram vendedores das pessoas que ali viviam, eram comerciantes, vendedores de porta em porta, que são chamados de mascates, certo? Tropeiros, enfim, pessoas que circulavam, certo? Bom, e por fim a revolta antifiscal de Vila Rica, tá? Ou revolta do Felipe dos Santos, tá? Que era uma dessas lideranças, basicamente foi então um conflito contra aquela perspectiva de que, né, o ouro não poderia circular de outras formas que não em barra, como a circulação do ouro em pó, que era muito utilizado, né? Então ele vai conseguir, o Felipe dos Santos vai conseguir regimentar uma série de mineradores, né, que vão lutar contra isso, mas vão acabar sendo suprimidos, né, reprimidos, e basicamente o Felipe dos Santos, essa liderança, vai ser enforcada, esquartejada, porque de um modo geral a pena de morte a perspectiva era que fosse muito exemplar para que ou não houvesse outras situações de conflitos, mas a gente vê que não funciona porque vai ter outras, né, mas enfim, tudo bem. Então, basicamente, as pessoas, era isso o capítulo 9, tá? E a gente vai continuar nossa conversa futuramente. Se tiverem dúvidas, só me encaminhar. Beijos, se cuidem.